Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 10 de novembro de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Todos os domingos, às 17 horas, nesta série, fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 144, que tem como título Fazei preparativos. E aí, Emmanuel coloca uma passagem de Jesus, que foi escrita por Lucas, capítulo 22, versículo 12, em que ele diz: Então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí, fazei preparativos. Então, Lucas escreve palavras de Jesus, capítulo 22, versículo 12. Então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí, fazei preparativos. Aquele cenáculo mobilado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. A face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui, varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. Então, Emmanuel, no início deste texto, faz uma comparação do cenáculo que nós vivemos cotidianamente, que é o nosso lar material, que, conforme ele mesmo diz, se renova a cada dia, se renova a cada semana, a cada mês, a cada ano. A cada ano. Varremos para tirar a sujeira e manter limpo, ornamentamos as paredes com quadros, enfeites, aqueles móveis que sempre parecem ser os mesmos, eles são por nós cuidados de uma maneira diária para que se mantenham sempre limpos e prontos para atenderem às nossas solicitações. Mas logo na abertura do texto, Emmanuel fala para nós que aquele cenáculo mobilado, da qual se referiu Jesus, é completamente diferente deste cenáculo que normalmente nós utilizamos aqui na Terra, que é a nossa casa, o nosso lar. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo. O homem consciencioso, olha que interessante, não é um homem qualquer, não é uma pessoa qualquer. Aquele homem, aquela alma querida, conscienciosa, ele vai perceber que todas as ações que nós realizamos na Terra, sem exceção nenhuma, que fazem parte das nossas experiências físicas no cotidiano da vida, é uma preparação para a vida com que nós vamos defrontar além da morte do corpo físico. Então, todo o bem que nós realizamos, toda a atividade salutar, toda a atividade construtiva, vai se refletir de alguma maneira no plano espiritual.
o bom médico, o bom engenheiro, o bom advogado, o bom instrutor, o bom professor, enfim, seja qual for a atividade que nós realizemos, ela vai se refletir no mundo espiritual. Até mesmo para aquelas pessoas que cuidam do lar, sem qualquer outro tipo de atividade profissional, tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que ela realiza, se refletirá de alguma maneira, em algum instante, na vida espiritual. Por isso que é importante que nós observemos com muito carinho a maneira como nós estamos realizando as nossas tarefas. Porque fazer simplesmente por fazer, e muitas vezes criando reclamações, aqueles resmungos de cada instante, aquelas insatisfações pelo fato de estar fazendo, não refletirá de modo positivo na vida espiritual. Quando abraçamos uma tarefa, por mais simples ou por mais importante e significativa que ela seja, mas a fazemos com amor, com carinho, com dedicação, na esperança e na certeza de que, ao terminar, ela trará para nós e para a nossa família e para as pessoas que estão ali conosco um retorno feliz, nós então estaremos plantando algo dentro de nós que com certeza vai se refletir no plano espiritual. Vejam que interessante, quando nós lemos as obras de André Luiz através da psicografia do Chico, naquela caminhada que André Luiz faz desde o instante do seu desencarne, começando pelo livro Nosso Lar, todos nós ali ficamos sabendo que André Luiz, na vida material, havia sido um médico. E quando ele chega do outro plano da vida, acredita ele que a sua tarefa como médico seria exatamente idêntica àquela que ele tinha quando da vida material. Mesmo tendo, mesmo tendo sido um bom médico, e de ter cumprido de maneira criteriosa as suas obrigações, as suas tarefas, em determinados instantes da caminhada, André Luiz falha no seu compromisso para com o próximo, agindo de maneira exclusivamente material e deixando de ofertar àqueles que o procuravam um amor fraternal, um amor carinhoso, um amor mais atencioso como um profissional da medicina. E acredita ele que no mundo espiritual ele agiria da mesma maneira, ele agiria da mesma forma. E aí, cercado pelos mentores amigos que o ajudaram nessa longa caminhada de refazimento, ele foi percebendo que determinadas posturas daquilo que ele fazia na vida material como médico não condiziam com aquilo que era feito no plano espiritual, onde o profissional, por exemplo, ele da medicina, deveria agir de uma forma completamente diferente. Não agora cuidando do corpo físico, mas agora cuidando de toda aquela parte perispiritual e de toda aquela parte do espírito, mas fazendo isso com muito mais amor, com muito mais carinho, com muito mais atenção. Agora não eram as doenças periféricas do corpo físico que afetavam aqueles espíritos que comungavam com ele daquelas regiões de nosso lar ou próximas de nosso lar. Eram espíritos que guardavam reminiscências, como ele, da vida física que haviam deixado. O medo, a insegurança, o remorso, o ódio, a vingança, o aborto, o suicídio, o assassinato
e assim por diante. Por diante. A traição. Então, o seu vínculo com a medicina tomou um rumo completamente diferente. Esse cenáculo que Jesus nos mostra nessa passagem escrita por Lucas é um cenáculo completamente diferente, onde nós passamos a cuidar com mais carinho e com mais amor da nossa casa particular, da nossa casa mental, da nossa casa sentimental e da nossa casa física, que é o nosso corpo, para que todas as tarefas que venhamos a realizar, em que essas casas sejam solicitadas a realizar de uma maneira efetiva e feliz, elas vão se refletir, conforme diz Emmanuel, no mundo espiritual. Por isso que ele fala: o homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo. Para aqueles que têm a oportunidade do trabalho mediúnico, numa reunião de desobsessão, observamos isto claramente, porque aquele homem que não foi consciencioso, aquele homem que não obedeceu à regra, não apenas da limpeza, da limpeza, desculpem, da limpeza física, mas também da limpeza interna, ele vai para o mundo espiritual levando todas essas reminiscências negativas que se mostram naturalmente quando esse espírito se comunica através de uma reunião mediúnica. Como eu falei anteriormente, o medo, o ódio, a angústia, o ressentimento, a vingança, enfim, todas essas questões que são levadas, que não foram muito bem trabalhadas ou não foram muito bem resolvidas na vida material, nós acabamos levando para o mundo espiritual. Se isto ocorre com a feição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? Se isto ocorre com a feição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? É uma pergunta que ele faz. Ora, se nós nos esforçamos tanto para que as questões da vida material estejam corretas, equilibradas, limpas, organizadas, disciplinadas, em dia, por que não realizar isso também no caminho espiritual, na vida espiritual? Por que que nós colocamos de lado esse tipo de preocupação? Se é que muitas vezes nos preocupamos com isso. Queremos a casa limpa, a casa bonita, a casa cheirosa, queremos o carro limpo, o carro cheiroso, o carro bonito, queremos a roupa impecável, queremos a apresentação visual de nós mesmos, sempre bonita. Mas por que que nós não olhamos também para a questão da espiritualidade? A maneira como nós nos apresentamos para os espíritos amigos, para os espíritos superiores. Por que que nós também não fazemos a limpeza, a devida organização, o devido ajuste em nós na parte espiritual? Por que que nós separamos, sendo que nós somos um só?
Eu não tenho um espírito, eu sou o espírito. Então, da mesma forma que eu cuido do corpo físico que me sustenta nesta encarnação, eu também cuido de mim mesmo como espírito, para que eu possa me apresentar de maneira equilibrada e saudável ao mundo espiritual. Imaginemos se todo o esforço que nós fazemos para as questões materiais da vida comum fossem também, na mesma medida, para as questões espirituais da vida espiritual. Olha o ponto de equilíbrio que nós atingiríamos. Cuidaríamos do cenáculo material, porque ele faz parte da nossa encarnação como um empréstimo de Deus, naturalmente, mas também cuidaríamos do cenáculo interno de mim mesmo, para que tudo estivesse devidamente organizado. Certamente, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo, cada noite. Olha que colocação importante de Emmanuel. Certamente, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo, cada noite. Será que nós não vivemos assim, como o irracional? Acordamos de manhã, fazemos a nossa higiene, tomamos o nosso café, vamos para o trabalho, nos envolvemos com todas as coisas que são importantes referentes ao trabalho, nos envolvemos com outras bagatelas que não têm interesse nenhum, voltamos para casa e dormimos novamente. Ou então, se somos pessoas voltadas única e exclusivamente às tarefas domésticas, acordamos e repetidamente vamos fazendo as mesmas coisas todos os dias, envolvendo-nos também com outras bagatelas que não sejam importantes, até o instante em que à noite vamos nos deitar. Como ele diz, movimentos quase que mecânicos, como se fôssemos um robô já preparado para, ao amanhecer do dia, realizar as mesmas tarefas. É claro que dentro do nosso trabalho profissional, nós muitas vezes vamos executar tarefas idênticas, 1, 2, 10, 20 vezes no mesmo dia, ou na mesma semana, ou no mesmo mês, porque faz parte daquele contexto. Mas o que Emmanuel está querendo dizer para nós é que muitas vezes nós podemos fazer neste processo idêntico modificações que dão a nós um cuidado especial, não só naquela tarefa que nós estamos fazendo, mas na tarefa para conosco mesmo, num cuidado emocional, psicológico, sentimental, mental, para que não venhamos a nos tornar irracionais, para que não venhamos a nos tornar mecânicos naquilo que nós realizamos. É como os espíritos nos ensinam com relação à prece. Joana de Ângeles fala muito bem a respeito disso, mostrando-nos a diferença de rezar e orar. Rezar é uma coisa mecânica, é algo já pré-estabelecido. Então, nós repetimos aquela reza todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Mas quando nós oramos, segundo ela,
abrimos a boca da alma, ou seja, abrimos a boca do Espírito. Eu, Espírito, vou orar, vou conversar com Deus, vou conversar com Jesus, com a espiritualidade, expondo as minhas necessidades e pedindo a ajuda de que necessito e esperando, caso seja merecedor, receber a ajuda de que realmente eu tenha necessidade. E não simplesmente rezando, porque rezar é você pegar o Pai Nosso e ler. Orar é você, dentro do Pai Nosso, buscar alternativas, buscar palavras, buscar frases em que esta sua comunicabilidade com Deus, com Jesus, será completamente diferente. Uma, primeira, uma coisa extremamente material. A outra, a segunda, algo feito de coração, da intimidade de nós mesmos. Então, veja, certamente numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo, cada noite. Todos nós já vivemos ou estamos vivendo desta forma e conhecemos inúmeras pessoas que agem dessa maneira, porque nos preocupamos única e exclusivamente com o cenáculo exterior e esquecemos do cenáculo interior. Não há espaço para esse tipo de preocupação. Não há espaço para esse tipo de atividade. Não há espaço para a espiritualidade fazer parte da nossa vida. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. Olha a maneira como Emmanuel vem equacionar essa questão. Porque muitas vezes nós vamos dizer assim: ah, mas eu não tenho como mudar, o meu trabalho é repetitivo. Ah, eu não tenho como mudar, porque eu sou do lar mesmo e a vida no lar é assim todo dia, repetitiva. E Emmanuel traz para nós uma equação material e espiritual, onde pode ser feita uma mudança em tudo isso. Mas isso se aplica exclusivamente àquele aprendiz que é sincero, porque nós temos o aprendiz comum, que é aquele que se interessa apenas para aquilo que seja importante para ele. Temos aquele aprendiz completamente relaxado, que não quer aprender nada, que não quer saber de nada. Mas, segundo Emmanuel, nós temos o aprendiz sincero, aquele que atingiu o cenáculo simbólico do coração. E o cenáculo simbólico do coração é aquele que envolve os nossos sentimentos. É aquele cenáculo onde somente nós temos acesso. Somente os benfeitores espirituais de alta luz, de alta envergadura, têm acesso. E quando nós passamos a ter esta sinceridade no nosso aprendizado, utilizando-se desse cenáculo simbólico do coração, onde estão os nossos sentimentos, nós podemos mudar diariamente as nossas ideias. Mesmo que o nosso trabalho seja repetitivo, mesmo que a nossa vida seja
repetitiva. Mesmo que o nosso trabalho dentro do lar seja repetitivo, nós podemos sim mudar diariamente as nossas ideias. Da mesma maneira que nós muitas vezes mudamos os móveis da residência. Tiramos a cadeira daqui, colocamos ali, tiramos o sofá do canto, colocamos no meio, e assim sucessivamente. Tiramos aquela cadeira velha e compramos uma nova, tiramos aquela escrivaninha que estava toda ruim, pintamos e deixamos com que ela ficasse nova. Então, embora não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante. Então, muitas vezes também pode acontecer, nós não conseguimos mudar diariamente as nossas ideias. Da mesma maneira que eu falei que nós podemos mudar as ideias, da mesma forma que nós podemos mudar os móveis, Emmanuel coloca para nós que nós também, muitas vezes, não conseguimos mudar as ideias diariamente, como também não conseguimos mudar os móveis. Não dá para trocar a cama a cada ano, não dá para trocar o guarda-roupa a cada mês. Como também não dá para trocar de ideia todo dia, toda semana. Mas, tanto numa opção quanto na outra, a tudo isso nós podemos, segundo Emmanuel, dar um brilho diferente a cada instante. Então, naquele móvel que eu usei determinado produto, não ficou bom, não deu brilho, não deu cheiro. Eu posso trocar de produto, buscar um melhor em que o brilho fique mais intenso, em que o cheiro fique mais agradável. Aquela roupa de cama que não ficou agradável ali na cama, eu posso trocar por uma outra que fique mais bonita, que fique mais apresentável. É um novo brilho que nós vamos dando ao cenáculo físico em que nós vivemos. Aquele móvel ali no canto, se eu colocar para cá, ele vai ficar melhor. Aquela planta, né, aquele vaso que eu coloquei ali no canto, eu vou colocar aqui no meio, vai ficar mais bonito, vai ficar mais visível. É um brilho diferente que nós vamos dando ao cenáculo material em que vivemos, para que gradativamente tudo vá sendo modificado. E não fique aquela coisa mecânica, repetitiva de todos os dias. E aí ele fala que nós também podemos fazer isso com o nosso cenáculo interior. Então, primeiro, sublimando impulsos, porque nós somos muitas vezes movidos pelos impulsos. Impulso de pensar algo negativo, impulso de sentir algo negativo, impulso de querer falar o que não deve, impulso de querer xingar, de querer brigar, de querer gritar, impulso de partirmos para caminhos que não sejam os mais adequados, os mais corretos, os mais justos. Sublimar os impulsos. E quando eu vou sublimar os meus impulsos, eu vou me dedicar para que o cenáculo externo e o cenáculo interno recebam um brilho diferente. Sempre que eu tiver uma oportunidade, eu vou dar um brilho diferente. Hoje eu estou tendo a oportunidade, então vou arrumar um lugar melhor para aquela planta. Hoje eu estou tendo oportunidade, então vou melhorar os meus pensamentos e os meus sentimentos com questões positivas.
Segundo, ele fala que nós podemos renovar as nossas concepções, acreditar que é daquele jeito, que vai ser daquele jeito e que até morrer vai ser daquele jeito, é algo completamente fora do contexto. Porque quando nós renovamos impulsos, quando nós sublimamos impulsos, quando nós damos novos brilhos a esses dois cenáculos, o material e o espiritual, o externo e o interno, nós vamos renovando concepções. Sim, dá para mudar o vaso dali para ali. Sim, dá para mudar o pensamento, colocando a minha atenção em coisas superiores, em coisas bonitas, em coisas melhores. Terceiro, elevando os nossos desejos. Elevando os nossos desejos. Para onde nós temos direcionado os nossos desejos, tanto na vida material como na vida espiritual, tanto no cenáculo material quanto no cenáculo espiritual. Para onde está direcionado? Será que está direcionado para aquelas coisas que realmente sejam superiores, sublimadas? Ou será que estão sempre voltadas para aquelas coisas rotineiras, mecânicas, cotidianas, que são sempre repetitivas? E, por último, melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui, que é, que é isso, a autovalorização de si mesmo. Quando eu olho para mim com outros olhos, entendendo que o meu cenáculo interior também tem virtudes e coisas boas. E é para essas virtudes e para essas coisas boas que eu devo olhar com carinho, com estima, procurando melhorar cada vez mais. Quando eu olho para o cenáculo exterior que me rodeia e enxergar ali as qualidades que aquilo tem e procurar melhorar sempre mais. Então, eu sou uma pessoa caridosa. Então, eu vou investir nessa qualidade que eu tenho e vou melhorar cada vez mais, procurando ser a cada dia um pouco mais caridoso. Vou, sim, de verdade, dar uma posição melhor àquela planta, porque ela é bonita e merece estar no local de destaque. Então, eu trabalho o cenáculo exterior, como também trabalho o cenáculo interior. Então, vejam que Emmanuel coloca para nós 4 tarefinhas, que, é claro, não são simples, não são fáceis, mas que são importantíssimas para que haja esse ponto de equilíbrio do cenáculo externo como do cenáculo interno. Sublimar impulsos, renovar concepções, elevar desejos e melhorar a qualidade sempre daquilo que nós temos de melhor dentro de nós mesmos. E aí ele termina o nosso texto de hoje dizendo: o homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem, aquele homem comum, simplesmente terrestre, mantém-se na expectativa da morte orgânica. Ele vive, faz tudo o que tem direito de fazer, cuida ou não cuida do cenáculo externo e do cenáculo interno, e vive sempre na expectativa de que amanhã ele vai morrer, que vai haver a morte física. Já o homem espiritual espera o mestre divino
para consolidar a redenção própria. Ou seja, aquele homem que permite que no seu cenáculo externo e interno haja a espiritualidade, haja a presença de Jesus, independente da sua religiosidade, haja a presença de Deus, ele vai consolidando esta presença, esta junção, para que ele tenha uma redenção própria, ou seja, para que ele vença a ele mesmo, as suas imperfeições, aquilo que ainda é ruim e negativo nele próprio, para atingir a luz espiritual. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé. E, aí dentro, fazei preparativos em constante ascensão. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé. E, aí dentro, ou seja, dentro de você, fazei preparativos em constante ascensão. Então, da mesma forma que nós fazemos preparativos para que o cenáculo externo esteja sempre limpo e bonito, que nós também, através da fé, que nunca deve ser abandonada, que nós façamos os preparativos em nós mesmos para uma constante ascensão evolutiva na vida espiritual. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé. E, aí dentro, fazei preparativos em constante ascensão. Então, fica aí o nosso pequeno estudo do livro Pão Nosso, capítulo 144, Fazei preparativos. Quero lembrar a todos que daqui a pouco, às 20 horas, teremos aí a nossa outra série, que é o estudo sistematizado. Estamos terminando, já quase no finzinho, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e quando encerrarmos, nós vamos iniciar o estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Quero também agradecer a você pela sua participação, pelo seu carinho, pela sua ajuda em ajudar-nos na divulgação do canal, como também da web rádio. Desejo que você tenha um bom final de domingo e uma semana repleta de muita saúde, de muita paz, e que você possa aproveitar cada instante fazendo os devidos preparativos para que, tanto no cenáculo externo como no cenáculo interno, você possa alcançar a sua luz, a sua paz, a sua alegria e a sua plena felicidade. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.